E já estamos no ar. Olá a todos que nos estão a ouvir. Bem-vindos à Origem da Mancha número 10. Nesta Origem da Mancha número 10, que é muito especial para nós, porque é o 10º episódio, caso não tenham reparado, pelo número 10, temos mais uma convidada especial. Olá, Sónia, tudo bem? Olá a todos, tudo bem? A nossa todos convidada bem-vindos. é... Desculpa, fala tu, Francisco, fala tu. Esqueci dessa Não, parte. só ia repetir o que tu disseste. Não, continua. Pronto, eu queria apresentar já a nossa convidada. A publicação anterior da Origem da Mancha, para promover este episódio, era sobre o país da Bulgária. A Sónia é búlgara. Pessoal que acertou no país, muitos parabéns. Eu sei que é difícil, que a Bulgária fica ali mesmo no meio da Europa. A Sónia adora Portugal. Fez aqui partes dos estudos dela. Como podem ver, quem está a ver no YouTube, ela tem uma camisola do Porto. Uau, quem me dera ter essa camisola. A sério, adorava mesmo. Pronto, e ela é completamente obcecada pelo Porto e por Portugal, eu sei perfeitamente, e nós queremos perceber porquê, porque nós somos portugueses e mesmo assim nós gostamos de Portugal, mas calma, gostamos de Portugal. Yeah. Não é, Francisco? Exatamente. Então vamos tentar perceber mais ou menos o que é que ela achava antes, o que é que achou durante e o que é que acha agora que já passou algum tempo. Sim. Eu sei, Francisco, tenho que dizer isto. Eu sei que tu trazes sempre factos históricos para nós e eu estou ansioso por saber. E Sónia, queria te dizer que tu podes comentar os factos, se tu quiseres. Ok, obrigado. Pronto, Francisco. Bem, esta semana não temos muita coisa. Temos leves acontecimentos. Hoje comemora-se o segundo dia do mês de julho em todo o mundo. É feriado nacional na Guarda, no concelho de Almeida. Portanto, para o pessoal da Guarda vai dar para fazer ponte com sexta, portanto, nice. É também feriado nacional no Funchal, na Madeira, portanto, também possibilidade para fazer ponte. No Funchal, ontem, no dia 1, comemorou-se a chegada ou a descoberta do arquipélago da Madeira pelos do continente, e no dia de hoje é feriado nacional no Funchal. Espetacular. Então eles descobriram num dia e fizeram um feriado noutro, porque pronto, dá para as duas. Festejamos num dia, festejamos na noite de um, acordamos no próximo. Temos problemas. Na altura era tudo muito mais nas calmas. Eles chegaram à Madeira. Opa, isto é capaz de ser a Madeira. Mas a gente vê amanhã. Hoje vamos descansar. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Para acabar a onda de feriados, em Itália comemora-se hoje, ou festeja-se, ou começa-se a festejar hoje o Palio di Siena, em Siena, que é basicamente uma corrida de cavalos no centro de Siena. É fantástico. Será que eles põem nos cavalos aquelas ferraduras que dá para andar na terra, que dá para andar no asfalto, dá para andar em vários sítios ao mesmo tempo? Okay, sim, pelo que eu estive a ler, dá para tonificar os cavalos. Alguns têm mesmo, são rebaixados e têm mesmo ailerão. E têm patrocínios, como é óbvio, colados ao pelo. Tatuagens dos cavalos. Tatuagens dos cavalos. Oh. Isso ia ser uma nova moda. Por fim, hoje é o dia de aniversário de Rui Pedro. Não é o que desapareceu, é aquele que era futebolista e ponta de lança, que também jogava a 10. Pronto, e aqui está o nosso primeiro humor negro com desaparecimentos. Obrigado, Francisco, eu fiquei muito contente por ouvir isso. Agora no fim, foi a melhor maneira de acabar os factos históricos foi com o desaparecimento de um rapazinho de 10 anos. Opa, pronto. Sim, João, e dou por encerrado então as comemorações de hoje, dia 2 de julho. Fantástico, fiquei completamente, estou extasiado mesmo. Agora vamos ao que interessa, não é, Sónia? Olha, desculpa ter deixado aqui com este palerma, aqui ela a falar só sobre baboseiras mesmo. Queria que dissesses um bocadinho, é a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Porquê Portugal? O que é que Portugal tem de tão especial que tu gostes mais?
Bom, isto é uma história um pouco mais longa para mim, porque eu não sabia qual língua escolher quando entrava na universidade Uhum, e acabei por escolher o português porque é uma língua mais exótica, mais desconhecida na Bulgária, mas também é uma língua europeia, não é chinês, não é árabe, não é uma língua relacionada com uma cultura completamente diferente da cultura europeia. E pronto, escolhi Portugal, depois tive a oportunidade de fazer Erasmus no Porto uhum, e gostei muito da experiência. Tinha muito medo de Portugal no início, antes de partir da Bulgária. E não só eu, muitas pessoas, muitos estudantes de outros países também estavam com medo porque um, partes para um país estrangeiro para 6 meses, vais ficar lá uhum. 6 meses ou um ano inteiro e não sabes basicamente nada sobre o país. Sabes só a língua, mais ou menos, antes de Uhum. partir. E pronto, mas no primeiro dia, quando cheguei ao Porto, chorei muito, para ser sincera, Foi assim sim. tão mal. Mas depois encontrei muitas pessoas, os meus colegas, o meu buddy da universidade, usa-se esta palavra na rede de Erasmus, usa-se Uhum. a palavra inglesa buddy, Sim. ah, que é o Pedro Marques, que também estuda na Universidade do Porto. Uhum. E pronto, tive uma experiência fantástica, porque um, em primeiro lugar, para mim, é a língua portuguesa. Uhum. E estudar uma língua num país estrangeiro, sim, uma pessoa pode estudar muito a gramática, as palavras e tudo, mas é como nadar sem água. E, e tem que se praticar a língua, porque Exato. não dá, simplesmente não dá. E pronto, mas o português também não era difícil para mim, mas nem tanto, porque eu já sabia falar francês da escola secundária Uhum. e são línguas que são próximas. Bom. Então, diz-me só, que língua é que é próxima do búlgaro? Assim que possas dizer. Clima, como? A língua, que língua? Porque tu dizes que o francês é Língua. parecido com o português, então foi mais fácil para ti aprender. O que é que achas? Para eu aprender búlgaro, que língua é que eu tenho que aprender antes? Uau. É impossível, Bom, né? Pronto, uau. Eu tenho mesmo que aprender búlgaro desde o início. sim, sim, na verdade sim, porque o búlgaro é uma língua eslava, não é? E as outras línguas eslavas têm casos, por exemplo, mas o búlgaro evoluiu muito e não tem casos. Nós temos artigos como é em português. A gramática parece-se com a gramática portuguesa, não é assim tão diferente como é a gramática russa, porque os russos têm casos e o russo para mim é uma língua bastante difícil. Mas pronto, para búlgaro eu sugeria mais uma língua eslava e Uhum. uma língua, sobretudo, que usa um alfabeto cirílico, porque eu tenho aqui, eu conheço cá na Bulgária portugueses que aprendem búlgaro Uhum. e, e o alfabeto para eles é um pouco mais difícil. E então, diz-me, tu conheces portugueses aí na Bulgária, o que é que eles pensam do português? O que é que o búlgaro pensa de português? Gosta? Diz que o português, pronto, é mais um? O que é? Bom, o búlgaro, em geral, quando ouve português, assim, do nada, ou língua portuguesa, diz: mas isto é uma língua super exótica, o que é que eu sei de Portugal? Não sei basicamente nada. Há outras pessoas que sabem, que conhecem o nome de Camões, que conhecem o nome de Fernando Pessoa. Há muitas pessoas cá na Bulgária que gostam da poesia de Fernando Pessoa. E claro, mas acho que a primeira coisa com a qual as pessoas ligam o nome de Portugal é sobretudo o futebol e o Cristiano Ronaldo. Acho que isto é em primeiro lugar.
Uau. Mas Então tu não Como? tinhas nenhuma espécie de estereotipo de Portugal, tu não tinhas ideia nenhuma do que era Portugal? Sim, exatamente. Não, não tinha nenhuma ideia. Mas pronto, acho que é melhor assim, talvez. Não sei, não sei. Porque, pronto, Portugal, eu sempre digo que a primeira coisa que eu vi em Portugal quando saí do aeroporto eram umas aves muito pequeninas de cor verde. E isto é a minha imagem que eu tenho na minha cabeça sobre Portugal. A não falar do clima, da temperatura em Portugal, porque eu parti da Bulgária no dia 1 de fevereiro e Uhum. na Bulgária tivemos, na altura, menos 30 graus. Cubos de Sim, gelo autênticos. e em Portugal, eram mais 15. Portanto, isso é uma diferença enorme, enorme, mesmo para o corpo e pronto, para a mente também. Eu nem imagino, eu digo, eu gosto do frio, mas daí até menos 30 graus, não, não sei. Ia demorar a Sim. habituar-me. E porquê que escolheste o Porto? Ou por outra? Eu não sei se tinhas outras cidades que podias escolher dentro de Portugal, mas se Sim, tinhas, porquê o Porto? nós tivemos, porque a minha universidade tem contrato com várias cidades em Portugal. Tem contrato para Erasmus com Lisboa, Évora, Braga, o Porto e a Universidade do Algarve. E eu primeiro pensei em Lisboa, mas depois minha mãe disse-me, olha, mas porque o contrato de Lisboa é para um ano inteiro. E ela disse-me, olha, tu vais para um país completamente estrangeiro, tu não sabes nada deste país. É melhor escolher uma cidade onde ficar um pouco menos tempo, e depois, se gostares do país, podes ir outra vez. E assim, escolhi o Porto para ficar há 6 meses, porque são assim os contratos. E gostei muito da Universidade do Porto e pronto, acho que foi a minha sorte. Sim. Acho que foi a melhor escolha que podias ter feito, sinceramente. Eu Eu também fazia acho. igual. Aliás, eu tanto fazia como que fiz, não é? Não tinhas grandes opções, né? Ou ficava na minha cidade ou saía mesmo. E como eu adoro a minha cidade, entendo perfeitamente este amor que a Sony sente pelo Porto. Sónia, és de que cidade na Bulgária? Eu sou da Plovdiv. Plovdiv, ok. Plovdiv é a segunda maior cidade na Bulgária, é como o Porto búlgaro. Ok. Mas, mas não temos mar, não temos rio. Uau, que Mas estranho. dizem que a minha cidade é a cidade mais antiga da Europa inteira. Eu não sei, não sou muito boa com a história, mas Mas Entendo. então, sentes que a tua cidade, em termos de construção, em termos de Da arquitetura. paisagismo, de arquitetura, é muito diferente do Porto? Porque o Porto também é uma das cidades mais antigas da Europa. sim. Ah, é diferente, acho que é diferente. Há coisas que, sim, acho que de qualquer maneira Plovdiv tem a ver com o Porto, mas não sei bem como. Não sei se é exatamente por causa da arquitetura ou por causa das pessoas, por causa do conforto da própria cidade, porque o Porto é uma cidade confortável e Plovdiv também é uma cidade confortável. É uma cidade mais pequena do que a capital, que é Sófia. Mas pronto, eu acho, de qualquer maneira, eu acho que o Porto é mais lindo, para ser sincero. Até aí tudo bem. Até aí eu nunca fui a Plovdiv, mas acredito perfeitamente nisso. Porto é uma cidade fantástica. E tem rio e mar. Pronto. Plovdiv tem, na verdade, Plovdiv tem rio. Sim. Há um rio que passa pela cidade que se chama Marica. Mas a coisa má é que Marica não é, como dizer,
é um rio abandonado e ninguém cuida do rio, portanto há muitas plantas e não dá basicamente para nada, mas pode tornar-se numa coisa linda, numa coisa boa esse rio, no futuro, eventualmente. Exato, é apostar nisso. E diz-me, tu aqui em Portugal encontraste muitos búlgaros quando vieste? Ou eras Não. a única? Não, na universidade eu era a única búlgara de que eu sabia. Mas depois encontrei no metro uma pessoa búlgara e eu percebi que ela é búlgara porque estava a ler uma coisa e eu ouvi uma língua que eu conhecia, depois voltei-me para ela, era uma mulher. E nós começamos a falar e eu disse, mas não sabia que você é búlgara. E ela disse, sim, eu sou búlgara, moro aqui há 15 anos. Portanto, há búlgaros que vivem em Portugal há 15 ou há 30 anos também. Eu encontrei um casal em Lisboa que estava em Portugal há 30 anos. Fantástico, eu entendo. Era o teu sonho, não é? Era viver em Portugal também. Acho que sim, acho que sim. Exato. Olha, e em termos de sotaques, eu não sei se tu, há bocado estávamos a falar e tu falaste que perdeste o sotaque porque tu tinhas o sotaque do Porto. Claro que te apercebeste que havia uma grande diferença entre Norte e Sul em termos de sotaque. Como é que viste isso quando chegaste? O que é que achaste disso? E como é que funciona na Bulgária? Também existe isso ou não? E como é que é visto isso? Sim, na Bulgária também temos essa diferença entre o norte e o sul. Eu sou do sul da Bulgária, mas eu falo búlgaro literário, búlgaro puro. Eu não tenho nenhum sotaque em búlgaro. Mas há pessoas que vivem no norte da Bulgária e usam palavras que eu nem posso perceber, que é muito estranho para mim. Mas em Portugal, a coisa mais difícil para mim era a velocidade com a qual as pessoas falavam. Quer dizer, porque é a vossa língua nativa e isto é normal, porque eu também falo muito depressa em búlgaro, mas para um estrangeiro, para mim em particular, isto foi a coisa mais difícil. Exato. Ok. É Porque em Portugal, por exemplo, eu e o João temos um sotaque do Norte, não é? E não é o literário, não é? O dito literário é mais do centro do país, a de norma padrão. Coimbra, exatamente. E o nosso sotaque é visto de uma forma negativa, né? E sim, eu sei. Bruta, Uhum. há isso na Bulgária ou simplesmente tu falas da forma literária e os do Norte falam com uma variação Uhum. de sotaque diferente e simplesmente é só isso e não há diferença entre bem, entre aspas, e mal, entre aspas. Para mim há diferença entre bem e mal, mas sim, isto é inevitável, na minha opinião. Porque há pessoas que falam, não sei, eu simplesmente não posso entendê-las, o que é muito estranho para mim. Também nós temos essa influência da língua turca por causa da presença dos otomanos cá na Bulgária. E há muitas palavras que entraram na língua búlgara e nós já não podemos substituí-las. Mas há também pessoas que usam palavras turcas em vez de usarem palavras búlgaras, propriamente búlgaras, e isto às vezes pode ser um pouco mais complicado. Mas pronto, é assim, é a riqueza de uma língua, os sotaques diferentes. Seja o português, seja o búlgaro, seja o inglês, etc, etc. É a riqueza. Entendo perfeitamente. Eu É também acho. fantástico. E fantástico que ela disse que equivale ao que nós sentimos. Nós damos um teor especial a ter um sotaque do Porto. Nós temos um sotaque muito forte, mesmo para o Porto. E eu tenho, pelo menos, e o Eu Francisco também também. tenho.
E falar com o pessoal de Lisboa, eles dizerem epá, tem um sotaque muito forte, ou começam logo a imitar o sotaque, e nós dizemos epá, não consegues imitar uma coisa que tu não sabes fazer. Eu entendo perfeitamente o que ela diz. Sim, porque tornou-se, foi sempre visto de forma negativa, que tornou-se quase a essência, né? A essência do norte do país, é tipo, vê-se muito na língua e na forma como falamos no nosso sotaque. E acho que nos sentimos orgulho disso, porque tornou-se o que nós somos, no fundo, entre aspas, não é? É chique E ser do eu Porto. tenho muito orgulho em falar como falo. Não é? Eu gosto do sotaque portuense. Eu gosto. Ainda bem, eu adoro o sotaque portuense. Eu, como não consigo imitar outro, eu gosto também. Não tenho escolha. Não, eu adoro. Então, Chico, deixa-me só aproveitar, eu sei que a Sónia está aqui, mas eu quero te perguntar. E eles notam em Inglaterra o sotaque portuense? Eles notam muito pouca coisa, eu sei. Sotaque portuense? Sim, eles, por exemplo, estás em Inglaterra, há muita gente que passa férias em Portugal, eles notam alguma diferença? Não notam nada? Acho que não. Notam claramente que não somos de cá, não é? Porque nota-se, é impossível desviar isso. Não é impossível, mas é muito difícil desviar isso. Mas sim, aqui também há isso da diferença de sotaque e é visto muito negativamente. Por exemplo, no centro do país, em Londres, fala-se de uma forma que é vista, que é de forma errada, abrangida para o resto do Reino Unido inteiro. Mas isso é uma forma de esquecer as outras variações do inglês, não é? Porque Sim. a 200 km para cima, em Manchester, fala-se de uma coisa completamente diferente. Fala-se de uma forma muito diferente, é simplesmente diferente. Dá para perceber, mas é muito diferente. Na Irlanda falam muito diferente. E o que é passado é que a norma padrão do país e do Reino Unido, da Grã-Bretanha, é o que se fala em Londres, não é? Aquele inglês que tu imaginas logo quando pensas na língua Sim, o inglesa. posh, o inglês, O daquele posh, bem exatamente, o vestidinho, tudo cockney. direitinho. Sim. Pronto, é isso. Então, mas diz-me, então, Sónia, onde é que tu trabalhas mesmo na Bulgária? Sei que está ligado a Portugal, não é? Sim, eu trabalho no Instituto Camões, na Bulgária, que faz parte da rede do Instituto Camões. Pronto. Faz sentido, não é? Sim. Está mesmo a dizer, não é? Chama-se o nosso instituto cá em Sófia, chama-se Espaço Camões. É um nome que nós damos ao nosso instituto. A nossa equipa não é muito grande, mas já começamos a espalhar o português pela Bulgária toda, porque já o português estuda-se em várias cidades búlgaras, em Varna, Burgas, Veliko Trnovo, Razgrad, Plovdiv e Sófia. Temos muitos eventos. Agora, por causa do Covid, não temos nenhum eventos, pronto, mas normalmente organizamos concertos de fado, apresentações de livros, convidamos autores portugueses e participamos na Feira do Livro, participamos no Dia Europeu das Línguas. Eu agora estou a preparar uma apresentação para o dia 30 de setembro, em que, quando vai ser o Dia Europeu das Línguas. E o tema deste ano é a tradução. Portanto, é um tema bastante interessante para mim, porque eu vou dizer só um bocadinho do Diz, que eu dá estou a spoiler, preparar. dá spoiler. Sim, o spoiler é que eu faço uma apresentação no PowerPoint porque o formato vai ser online e isto é completamente novo para nós porque nos últimos anos, e quer dizer sempre era num formato presencial, mas deste ano infelizmente temos o Covid e esta coisa toda, portanto temos de apresentar online e eu faço uma apresentação
com diferentes palavras. Imaginem a palavra pequeno almoço, por exemplo. E eu digo pequeno almoço em português de Portugal, em português do Brasil diz-se café da manhã, em Angola e Moçambique diz-se mata-bicho, e assim faço, dou diferentes exemplos. Depois dou exemplos como, por exemplo, um poema de Fernando Pessoa, como é que soa em português e como foi traduzido para búlgaro, quais são as transformações que se fizeram no texto. E pronto, vamos ver como é que vai correr nesta coisa. Não, vai correr bem, de certeza. Isso é fantástico. Transformar por Fernando Pessoa, as mudanças que se faz para passar para búlgaro, eu imagino, deve ser tão diferente. E não imagino um Fernando Pessoa eslavo. É para mim incrível. Na verdade, a pessoa que traduz Fernando Pessoa para búlgaro é o nosso melhor tradutor de espanhol e de português, que é o professor Rumen Stoyanov. Ele dava aulas de literatura brasileira na Universidade de Sofia, infelizmente já não dá, mas ele foi a primeira pessoa que traduziu 100 anos de solidão de Marquez para búlgaro. Portanto, ele é uma pessoa que sabe mesmo muito, muito bem espanhol e português. Fantástico, fantástico. A presença da Península Ibérica, após tantos anos de conquistas, continua a ser grande. Após tantos anos de conquistas, já chegamos aos países lábios, finalmente! Não, então... Olha, Sónia, do que é que sentes mais saudades de Portugal e do Porto? De tudo. Ok. Sinto saudades dos meus amigos por causa dessa distância toda, porque infelizmente Portugal não fica perto da Bulgária. Sinto saudades da maneira de viver, porque os portugueses são um povo quente, na minha opinião, vive-se melhor em Portugal porque as pessoas são mais tranquilas e são muito tolerantes, na minha opinião. Eu não me senti como estrangeira no vosso país. E sempre era recebida muito bem. E pronto, até tenho saudades de umas coisas tão pequeninas do cotidiano, como tomar galão e comer pastel de nata. É galão que se diz? É galão aqui que se diz, ao Francisco? Já não me lembro. É diferente. Depende. Nós temos uma coisa que se chama galão. Pronto. Galão, sim. E tu gostavas mesmo? Tu gostavas disso, a sério? Sim. Fantástico. Eu entendo. Vocês não têm aí na Bulgária nada parecido? Como sim, nós temos o latte italiano, que é basicamente o galão português, claro. Okay. Nós temos cappuccino e todas estas coisas, mas não temos pastéis de nata. Acho que não. E não dá. Assim Então, temos que enviar um carregamento de pastéis de nata. Temos que começar a exportar mais pastéis de nata para Plovdiv. Vamos criar uma empresa. Sim. Se isto não der resultado, se o podcast não der resultado, vamos criar uma empresa de exportação de pastéis de nata. O pastel na estrada, né? Na estrada, no ar, onde quer que seja, levamos pastel. Pronto, nós tivemos um restaurante português em Sófia, mas infelizmente já não funciona. Fechou. Uau. E que aquilo traz. Até me dói no coração só de ouvir isso. Português a desaparecer. Bem, naquele restaurante tivemos francesinha, que é uma coisa da qual eu tenho saudades também. E era a dona do restaurante era uma portuguesa, mas não sei exatamente a razão pela qual fechou. Não interessa. Fechou mesmo e fechar não está aberto. Logo é mau, porque uma pessoa não pode ir lá. Entende bem? Exatamente. Francisco, acho que já está a chegar na hora do nosso cartaz cultural, não é? Exatamente, João. Chegamos à parte do momento cultural com João Albuquerque.
Vou só fazer o jingle e podes começar então a dizer o que é que nos preparaste para esta semana. Ok, está feito o jingle, João, então diz-nos o que é que Eu não sei trouxeste. se é a melhor ou a pior parte do podcast, é o jingle, ok. É a melhor parte. Bem, o cartaz cultural desta semana, o que eu trouxe foi uma série que eu encontrei por acaso na HBO, que eu ando a ver, chama-se Insecure. Sim, a série é basicamente com vista para uma mulher, mais ou menos 29, 30 anos, a viver em Los Angeles, uma nativa de Los Angeles. Ela é negra, é uma comédia, drama, aquilo basicamente é... Lembras quando eu te falei do Rami? Pronto. Sim. Imagina, em vez de ser um rapaz de descendência egípcia, é uma afro-americana em LA. Basicamente é isso. Ok, não tem nada a ver. Ok. Opa, tem porque é focado numa pessoa e na vida dela, no cotidiano. Disseste duas coisas diferentes. Ok, mas eu percebi. E pronto. Então ela tem vários problemas. Tem as relações dela, tem o trabalho, que ela trabalha numa aquilo diz no funds, aquilo não é para ganhar fundos, basicamente é para ajudar as Não crianças. governamental, não é? Não, é para ajudar as crianças do bairro a Sem fins ter mais lucrativos, não é? cultura. Sim, sem fins lucrativos, é isso, estás a ver como se fala? Ela fala melhor português que eu. Eu tenho que admitir. Pronto, e eu achei a série muito engraçada, já vai na 4ª temporada, é fantástico ver a relação das pessoas, as pessoas que ela vai conhecendo, que vai apagando da vida. E nós percebemos, as mulheres são mesmo muito diferentes de nós. Bem a vida, de uma maneira que nenhum homem é capaz de entender. eu gosto muito dessa. Ok, foi então o cartaz cultural com o nosso convidado de sempre e residente, João Albuquerque. Muito obrigado. Yeah. Queria também agradecer à Sónia por ter aceito o convite e por ter estado aqui a partilhar histórias e momentos connosco. Muito obrigado. Obrigada eu. Sónia, olha, um beijinho muito grande aqui, mas um beijinho com cautela porque estamos no Covid-19, nós sabemos perfeitamente. À distância. Fiques bem, que uma boa sorte para tudo o que tu fizeres na vida. Eu sei que tu adoras trabalhar, que te esforças imenso para as coisas acontecerem. Eu espero que corra tudo bem, a sério. Tá? Muito obrigado por teres vindo. Tá. Como é que se diz adeus? Em búlgaro? Como? Como é que se diz adeus em búlgaro? Em búlgaro a palavra, nós usamos a palavra italiana que é tchau, okay. Mas temos também uma palavra que é bem mais formal, na minha opinião, que é dovizdane. Dovizdane. Sónia, dovizdane? Tchau. Muito obrigado. Tchau. E foi assim o episódio. Foi assim o episódio desta semana, o episódio número 10. Espero que tenham gostado. Até para a próxima semana. Obrigado. Tchau, pessoal.